Marcela, fique à vontade para conversar com a vereadora e agradeço a gentileza dela dar exclusividade à nossa equipe para falar desse tema tão complexo. Tá bom. Vereadora Edna, primeiro, bom dia. Obrigada por sempre nos receber e falar abertamente aqui com a nossa audiência. Vamos começar falando sobre as oitivas. Eu quero pedir para a senhora fazer um retrospecto, avaliando o posicionamento primeiro da Laura, e aí assim a gente dá essa sequência até chegar ao seu pronunciamento que está marcado para acontecer amanhã. Satisfeita, vereadora? Eu acho que as oitivas, elas foram muito produtivas em relação ao objeto da comissão de ética contra a vereadora Edna Sampaio. Nenhuma das pessoas que foram ouvidas, a Laura, a atual chefe do meu gabinete, a Neuza Batista, o William César Sampaio, nenhuma dessas pessoas ouvidas ratificaram ou colaboraram com a tese da acusação de que a vereadora Edna Sampaio faz rachadinha no seu gabinete ou se apropria privadamente da verba indenizatória. Todos os depoimentos foram no sentido de dizer que não há rachadinha, que não tem apropriação privada de verba indenizatória no gabinete da vereadora Edna Sampaio. Então, e nesse sentido, o objeto que motivou a abertura da comissão de ética, os depoimentos até agora contestam a acusação, o que é muito positivo na nossa avaliação. Agora, existiu e existe uma outra tentativa agora de criminalização da vereadora Edna Sampaio, que é na relação ou na exoneração da Laura na taxa. Sobre isso, eu vou falar amanhã, inclusive apresentando as provas. Eu acho que é importante que as pessoas saibam exatamente quem é a vereadora Edna Sampaio, porque eu não posso aceitar que, tendo uma vida inteira de trabalhos prestados, de luta em defesa das mulheres, 4 meses do meu mandato sejam tomados como meses em que eu me transformei numa verdadeira vilã contra as mulheres. Isso é inadmissível, Ninguém em sã consciência pode acreditar nessa versão que estão querendo me impingir, que estão querendo tornar pública uma verdade que, na verdade, não tem nada de verdade. Eu vou provar isso amanhã à tarde. Convido todos vocês que nos assistem nesse momento a acompanhar a oitiva da vereadora Edna Sampaio. Vereadora, vamos falar agora da oitiva do seu esposo, William. A senhora não entende que foi um tanto contraditório? Ele coloca aí que a senhora teria a capacidade de contratar e demitir, e uma fala também exposta da senhora diz que não, explica que é um mandato coletivo. Então a senhora não entende que foi um pouco conflitante a narrativa do seu esposo com as suas afirmações? Não, em nenhum sentido. Por quê? Porque o mandato coletivo não é a ingerência sobre a gestão interna do gabinete. Inclusive, no regimento do mandato coletivo está muito claro isso. O que o mandato coletivo faz? Nós temos um coletivo de pessoas, co-vereadores, que discutem política e que ajudam a vereadora a decidir sobre questões estratégicas do mandato. Quem entra no gabinete da vereadora e quem sai é a vereadora que decide. Por quê? Porque o mandato é responsabilidade da vereadora. Então, eu me responsabilizo com tudo que acontece dentro do gabinete. E eu tenho uma pessoa que me ajuda muitíssimo e que eu preciso, que é a chefe de gabinete. Então, não há nenhuma contradição nisso. Mandato coletivo não é todo mundo dividindo a verba indenizatória com a vereadora e nem é todo mundo dando pitaco sobre como que a equipe, a organização do gabinete é feita. Não é isso que é o mandato coletivo. Mandato coletivo é um coletivo de pessoas para discutir política que que estão relacionadas à agenda nossa do mandato. E vocês vão ver, nós temos pessoas dos migrantes que estão no nosso mandato, pessoas que lutam por moradia que estão no nosso mandato, servidores públicos, todas as pessoas que estão relacionadas à pauta que nós viemos para cá trazer, elas participam do mandato. Então, o mandato coletivo é isso. Então, muita coisa está saindo, inclusive tentando, que acaba fazendo com que a população tenha uma visão distorcida do mandato coletivo. O mandato coletivo a vereadora fez um compromisso com aqueles que quiseram participar diretamente do mandato, porque nós acreditamos que a política não pode ser feita apenas pelos profissionais da política. As pessoas comuns precisam participar da política até para melhorar a política. Então, é essa forma como nós conduzimos o nosso mandato. Isso não quer dizer que a gente divide verba indenizatória, as pessoas são voluntárias. Isso não quer dizer que as pessoas decidem sobre o que está acontecendo dentro do gabinete. A equipe é a condução da vereadora e da sua chefe de gabinete, é responsabilidade nossa. Então tem que ficar muito claro isso. Vereadora, abaixo da vereadora, o cargo mais importante dessa casa, o segundo cargo é o cargo de chefe de gabinete. Sim. A Laura não tinha experiência nenhuma para esse cargo, não é de uma certa forma irresponsável colocar uma jovem que está começando nesse mundo político num cargo tão
de alta responsabilidade? Não foi irresponsabilidade. Não deu certo. É diferente de ser irresponsável. A Laura não é qualquer pessoa. A Laura é advogada formada. A Laura tem uma militância dentro do Partido dos Trabalhadores. A Laura, ela é concursada na Prefeitura Municipal de Cuiabá. E a Laura já passou da idade considerada pelo Estatuto da Juventude como jovem. Ela tem 31 anos. Ela é uma mãe, ela não é qualquer pessoa. Ela não é uma coitada que estava lá, não sei na onde, que eu chamei sem nada. Ela não tinha experiência, de fato, como chefe de gabinete, assim como ninguém no meu mandato tinha. As pessoas foram adquirindo essa experiência no momento em que elas vieram para o gabinete. Amanhã também, eu vou apresentar para vocês como é que nós organizamos internamente a gestão do gabinete. Para vocês compreenderem, primeiro, que nós não estamos tratando de uma escolha irresponsável da vereadora Edna Sampaio. Nós estamos falando sobre uma aposta da vereadora Edna Sampaio que infelizmente não deu certo. Qualquer pessoa poderia correr esse risco na hora que indica, na hora que traz uma pessoa para trabalhar consigo, né? Aconteceu comigo, como acontece com tanta gente. Qual de vocês aí já não fizeram uma aposta que no final não deu certo? Não foi por conta das credenciais da Laura, porque a Laura tinha todos os credenciais para ser uma ótima chefe de gabinete da vereadora, da primeira vereadora negra da capital. Não teve condições, nós tivemos que exonerá-la, né? E nada, mas nada mesmo tem a ver com o seu estado gestacional. No meu mandato, são mulheres quem decide o gabinete, como que nós vamos conduzir a gestão do gabinete. Todas as mulheres que estão à frente do meu gabinete são mães também. Passaram por uma situação como essa. Então, é um absurdo tentar me criminalizar com a exoneração da Laura, justificando a sua gravidez, e eu posso provar que não foi isso. Então, amanhã eu farei isso. Vereadora, e o pedido da vereadora Michele Alencar, pedindo o seu afastamento, como é que a senhora recebeu, conversou com ela? Como é que estão os ânimos diante dessa solicitação? Eu acho lamentável que a posição das duas mulheres aqui nesta casa seja a de me atacar. Eu acho lamentável que, nesse momento, a gente prove para a sociedade que é extremamente patriarcal, que muitas mulheres ainda não têm a compreensão do que significa, independente da nossa posição ideológica, o que significa as mulheres se ajudarem na atuação parlamentar. São duas mulheres que, lamentavelmente, buscam a cassação do meu mandato, né? E eu espero que, com as provas que eu apresente aqui, elas caiam na real e percebam, primeiro, que a Comissão de Mulheres não é uma delegacia contra outra mulher que atua neste parlamento só porque essa mulher é de esquerda e tem posições diferentes daquela que são expostas pelas vereadoras em questão. Que a comissão não é um lugar onde a presidenta tem poder absoluto para colocar ou tirar as pessoas. O que me habilita para estar em qualquer comissão nesta casa é o fato de eu representar e ser uma liderança do Partido dos Trabalhadores, e as comissões são constituídas no colégio de líderes. Portanto, a vereadora Michele Alencar não tem poder institucional para tirar ou para colocar ninguém na comissão. Como também não tinha o direito de fazer da reunião de mulheres uma oitiva acusatória contra mim. Então, eu acho que essas coisas elas precisam ser dirimidas, e as mulheres aqui precisam aprender que a luta das mulheres não pode ser a luta fraticida de uma mulher contra a outra, né? Eu não vou, obviamente, atacar a vereadora Michele, nem a vereadora Maísa Leão, como elas estão fazendo comigo nesse momento, mas eu quero dizer que elas estão profundamente equivocadas e que, desse jeito, nós não podemos dizer que defendemos as mulheres. Obrigada, vereadora. A vereadora segue aqui, Trindade, conversando, tem muitos jornalistas, eu vou conversar com ela aqui também, mais informações a qualquer momento. Eu sei que o tempo está corrido, mas eu sigo por aqui, quando achar conveniente é só me chamar. É com você aí do estúdio, Trindade. Marcela, muito obrigado. E é importante a gente tentar ouvir a Maísa Leão e a Michele Alencar, que foram citadas pela vereadora Edna Sampaio nesse embate lá na Comissão do Direito das Mulheres.